Quando a pessoa está perdidaça, tudo é livre-arbítrio. Você pode ser padeiro, ou eu vou ser motorista do Uber, ou eu vou prestar advogado, e a pessoa não sabe o que quer da vida. Quanto mais próximo da verdadeira vontade, menos escolhas você precisa fazer. Mais óbvias e claras elas são. Então, o mais importante do que o pedigree, na verdade, é a honestidade da pessoa de entender o que ela está fazendo no mundo. Que é infinitamente melhor do que esses... Todo picareta e charlatão fala assim, aprendi com a minha avó, que me ensinou os passes de magia. Aí você vai ver a avó do cara é evangélica. Ninguém aprende do nada. Você tem que ter começado de algum lugar, com algum professor, existe uma corrente. Pela medição da ciência e tal, a gente já catalogou mais de 8.000 planetas fora do sistema solar. E o consenso é que ter planetas é a norma, não é a exceção. E aí, só na Via Láctea, que é uma de 200, 300 trilhões de galáxias, tem mais ou menos 44 bilhões de planetas rochosos com água na esfera habitável. E da quantidade de vida que tem no universo é um negócio inenarrável. E é da crença da estrutura da árvore da vida de que cada um desses planetas que tem a vida consciente tenha uma árvore da vida própria. E um deus próprio. E nesse caso ele teria um deus como uma divindade que seria o equivalente do nosso Deus que criou o céu e a terra e tudo, que fez aquela estrela. Dentro da Cabala a gente acredita que em Sírius tem um outro deus. Porque Sírius vai ter planetas, vai ter todo... Praticamente hoje é um consenso que a imensa maioria das estrelas do universo tem planetas ao redor. É a questão de Deus. Vamos falar Deus no sentido o todo, né? Você disse que existem muitas divisões, né? Dentro da árvore da vida, da Kabbalah, né? E todas as vertentes falam de algo superior que pode se dividir ou não. Como funciona essa questão do criador mesmo, do todo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Filhos do Todo. O universo da Kabbalah, ou Kabbalah, como você já deve ter ouvido as duas pronúncias, a árvore da vida, alquimia, hermetismo, todos esses assuntos têm uma intersecção para você ter um significado. Então, hoje, nos próximos instantes aqui, você vai ter conhecimentos aprofundados, você poderá também ter dúvidas retiradas, muitas dúvidas que podem ter surgido na sua mente, na sua caminhada, e vai servir aí para você colocar no teu livro da vida. Então, fica até o final e acompanha esse episódio muito bacana com o convidado de hoje, Marcelo Deodébio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, salve. Um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Vamos tentar tirar as dúvidas aí do pessoal de casa. Vamos ver o que acontece. Vamos para cima. E eu vou começar com algo super simples para a maioria das pessoas que já estudam um assunto, mas para quem está começando, eu acho que deve ser uma dúvida muito latente. A Cabala ou Kabbalah, né? As pessoas têm muita dúvida em relação à origem, de onde surgiu, né? Então aí vai depender de qual cabala que você está falando, né? Porque existem várias cabalas diferentes com vertentes diferentes. Então a gente pode traçar uma origem comum de todas lá no Antigo Egito. Então ela começaria assim com o livro egípcio dos mortos. Eu acho que é onde começa, onde não tem nome de cabala, não tem nada. Mas é onde tem as instruções para você viver uma vida boa e depois que você morrer, você passar para o outro lado e seguir o seu caminho. Então essa instrução é o que vai ter a origem de tudo, né? Do Egito, a gente vai ramificar isso em 3 partes. Então a que é mais conhecida do público, que é a Kabbalah mesmo, vai sair do Egito com Moisés. Então todo mundo conhece a história do Moisés, que separa o mar, leva os judeus para a Terra Prometida, traz os 10 mandamentos, né, que são as 10 esferas, e todo esse processo. Então, isso aí está muito conhecido e é da onde o pessoal que estuda a Cabala judaica geralmente traz esse conhecimento.
O segundo caminho, a segunda vertente é a chamada gnose, que é o conhecimento também do livro dos mortos e de toda essa estrutura egípcia. Ele vai para a Grécia. Então a gente tem linhagens de faraós que eram gregos, a própria Cleópatra. E muito desses conhecimentos deram origem ao que a gente chama e conhece como escola pitagórica. E deu origem ali à filosofia. Então, do jeito como a gente conhece. Então, é Aristóteles, Platão, e aí vai dar origem ao que a gente vai chamar hoje em dia de hermetismo. Então, percebe, já são duas vertentes que tiveram origem ali na África. E a terceira vertente também teve origem ali na África, porque ficou na África, né? Que chama Ifá, que é o conhecimento dos Itãs, ou seja, das histórias que tem a ver com as tribos, com os orixás. Ou seja, esse conhecimento o pessoal esquece que fica ali, o Egito fica na África, né? Mas ele desce ali com a rainha do Sabá, se mistura na cultura tribal, e aí dá origem aos cultos dos orixás, que são equivalentes aos deuses gregos, né? Os deuses romanos e tal. Então, qual é a diferença dos três? Para os judeus, eles têm um monoteísmo, então é Deus único. E aí, Cabala quer dizer receber. Então, eles se tornam uma pessoa melhor através da meditação, através do judaísmo. Você recebe as emanações desse Deus puro. Então, a sabedoria, a beleza, a inteligência, etc. Para os gregos e para os africanos, a divindade era múltipla. Então, você vai ter uma causa principal, mas você vai ter divindades ou espíritos da natureza, os orixás, que representam essas qualidades. Então, a justiça, a força, a beleza, a inteligência. Você vai ter um deus da força, deus da beleza, deus da inteligência, ou orixá da força, orixá da beleza, orixá da inteligência. E aí, para os gregos, você contava histórias, que é o teatro, como a gente conhece hoje. E dentro dos orixás, ao redor da fogueira, você tem os Itãs, que são as histórias de tipo, Xangô casou com Oxum, e aí teve uma guerra, e aí Oxum defendeu o povo. E aí você vai ter várias narrativas que, conforme você escuta essas narrativas, você aprende uma lição. Então, percebe, tem uma diferenciação aí nesse estilo, né? Esse hermetismo, essa gnosis, ela vai seguindo. Então, ela sai lá dos gregos, vai para os romanos, ela entra junto com o exército romano, e antes disso, junto com Alexandre o Grande. Isso toma ali a Europa inteira, uma parte da Ásia. E aí você vai ter essa qualidade das divindades com as mesmas ideias. Então, tipo, quando você vai estudar a história nórdica, os vikings, os gauleses, lusitanos, celtas, eles têm deuses e divindades que também seguem o mesmo princípio. Então você vai ter lá um deus da força, deus da beleza, deus da agricultura, deus da guerra, seguindo os mesmos padrões que você vai ter nas esferas da Cabala, né? E aí o que acontece? Constantino forma a Igreja Católica com o exército romano toma a Europa inteira, depois vai surgir o Islã. O Islã tem uma vertente espiritual que também é baseada na Cabala, que chama sufismo, que entra em guerra, ele é perseguido lá pelo Islã. Você vai ter as cruzadas, e depois do final ali de toda essa cruzada, a Igreja Católica começa a perseguir os judeus. E aí, nesse momento, eles têm a opção de se converter para o cristianismo ou morrer na fogueira. E aí, nesse ponto, começa a surgir os livros que a gente entende hoje de Cabala judaica. Então, até então, era só boca-ouvido. Mas a partir daí começa a surgir o Sefer Yetzirah, o Pardes Rimonim, o Sefer Raziel, todos os livros do Lúria, os grandes rabinos que deixaram essa tradição escrita para a gente. E ao mesmo tempo surge a Cabala cristã, que é a galera da igreja que pegou esses ensinamentos dos judeus, olhou e falou, peraí, a Torá é o Velho Testamento e a gente pode acrescentar o Novo Testamento. E aí a diferença da Cabala judaica para a Cabala cristã é que a Cabala cristã tem Jesus e tem o Novo Testamento. E aí você vai ter uma coisa chamada reintegração dos seres, que é o ser humano através do Cristo retornando a Deus. E aí percebe que nesse momento da nossa narrativa a gente já está com 3 Cabala diferentes.
Tem uma cabala judaica, que é pura, tem uma cabala que é cristã, que tem o Novo Testamento, e tem uma cabala que é hermética, que ela mistura esse ensinamento da cabala junto com os conhecimentos dos filósofos. E aí você vai ter as três grandes vertentes de cabala, que aí o pessoal pergunta, então agora, de onde veio a cabala? Vem daí. Então, cabala judaica, hoje em dia você vai aprender com o rabino. Você vai ter a cabala ortodoxa, que é só para homens maiores de 40 anos, casados com filho, que falam em hebraico fluente. Então, tipo, muito pouca gente. Mas você tem lugares como o Kabbalah Center, por exemplo, que ensinam cabala. Ou alguns rabinos que não são ortodoxos que ensinam cabala para todo mundo. Não é, obviamente, aquela cabala profunda, porque se você não for fluente em hebraico, esquece. Mas dá para você aprender a trabalhar com a evocação dos 72 nomes de Deus. Aí você tem a cabala cristã. Essa cabala cristã, ela dá origem à alquimia, que é aqueles livros com um monte de imagem que você precisa de um mestre para ir te explicando o que vai acontecendo e tudo. A partir da alquimia, você vai ter a Rosa Cruz, que isso surge lá na Alemanha, século XVII. Depois da Rosa Cruz vai ter o martinismo, lá no Haiti. Isso tudo junto ali na Europa, né? Então o martinismo, a Rosa Cruz fica ali muito na França, o hermetismo vai pela França, vai para a Inglaterra. E das ordens herméticas, ele vai surgir dentro da maçonaria, na Inglaterra, e depois dentro da Golden Dawn e de todas as outras ordens herméticas. E nesse meio tempo vai fazer uma salada, porque os ingleses dominam a Índia. Quando eles dominam a Índia, eles pegam contato com o hinduísmo, e aí a Blavatsky funda a Teosofia, que era uma mistura de cabala hermética com hinduísmo. E aí na França você vai ter o Kardec, que ele pega o cristianismo com a parte do espiritismo. E na África eles tiveram os escravizados que vieram para cá, para a América. Então você começa a ter aquelas religiões aqui, né? O voodoo, santeria, e depois mais tarde a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé mesmo, que veio do Ifá. Então percebe que é toda uma mistura, uma ramificação que começa tudo no Egito. Então essa acho que responde a pergunta. No Egito, é. Na verdade eu falei bastante, mas acho que para quem está em casa é legal de acompanhar essa aula de história para entender que dependendo do que você quer estudar na Cabala, você vai ter que ir para uma vertente diferente. Então tem uma vertente que é mais judaica, ortodoxa, é uma religião. Tem uma vertente que é mais cristã, mas que ainda assim tem acesso à astrologia, tarô. E tem uma vertente que é toda esotérica, então você vai ter acesso à filosofia e também à astrologia, ao deck de tarô, à maçonaria e às ordens iniciáticas. É bem interessante você ter falado sobre isso, porque assim, a gente vai conversando com algumas pessoas e às vezes a gente vê que rola até um conflito, né, de ideias em relação a essa origem. Então, pelo que você colocou, por exemplo, Moisés é uma figura-chave nessa disseminação e esses conhecimentos teriam vindo, por exemplo, das iniciações que ele teve no Egito. Isso. E aí ele foi passando para o povo que ele teve contato e aí as ramificações vieram naturalmente. Então, porque mesmo dentro da Cabala judaica você vai ter várias vertentes, porque os rabinos, como era um negócio passado de boca a ouvido, você imagina que tem 300 anos de boca a ouvido, é telefone sem fio. Então você vai ter vertentes que tem a árvore da vida diferente, que tem um entendimento diferente, que tem um entendimento mais ou menos. Tem cabala que só vai lidar com as letras do nome de Deus. Tem cabala que vai lidar com caminhos e esferas. Tem a cabala que vai lidar com o Seferia de Sirá, com as ramificações, com os 50 portais de Biná. Aí tem os 231 portais da iniciação, que tem tudo a ver com tarô. Mas eles não falam, porque eles não admitem que tenha. Então vai ter várias variações. Na hermética tem um pouco menos de variações, porque isso veio de acordo com os platônicos, né? Então isso foi seguindo, só a hora que surgem, isso no século XX, quase, 19 e 20, a hora que surgiu a Golden Dawn, que eles começaram a estudar isso dentro do seio ali da maçonaria, mas você vê, só de maçonaria tem 200 e tantos ritos diferentes.
Porque enquanto os templários foram perseguidos e os maçons se esconderam junto com os templários, eles ficaram em vários lugares da Europa. E cada lugar, às vezes tinha mais judeu, às vezes tinha mais cientista, às vezes tinha mais luterano, mais calvino. Dependendo de onde estava, ficava diferente, mais cavaleiro. Aí você vai tendo os ritos diferentes de maçonaria. E se você for para alquimia, também você vai ter. Né? Dentro da Rosa Cruz, você tem várias ordens Rosa Cruzes. Então, você também vai ter várias... Então, a parada é muito, muito aberta. Isso sem contar teosofia e sem contar o Islã, que vai ter o sufismo também, que é uma outra ramificação. E as religiões africanas, que também tem uma variação gigante. Então, quando você chega no século XXI, você vai ter aí quase 500 variações para estudar Cabala. Então, é óbvio que cada um... dependendo do que tem, eles vão ficar brigando e tal, mas só vai brigar quem não estuda. Porque se você estudar e você entender da onde vem, você consegue entender qual é a diferença. Então, claramente, o pessoal que estuda cabala cristã ou martinismo, eles vão falar que o judaísmo é outra coisa, a cabala judaica. Ou eles vão querer estudar a cabala judaica pura. Mas aí dentro da ordem iniciática eles vão ter que estudar a cabala hermética. Por causa do Papi, do Eliphas Levi, etc. Então fica essa treta mesmo, é normal. Mas geralmente é o pessoal que não estuda. O pessoal que é caçador também de pertencimento, né? E aí você colocou essa questão dos ritos, dos mais diversos, das questões religiosas, tradicionais, e a árvore da vida, né? É muito interessante porque eu vejo muitas tradições, muitas vezes desenvolvendo um rito e tendo como referência essa questão da árvore da vida aí que você mencionou, às vezes não se dão conta, né? Então, qual que é a importância dessa simbologia nessas mais diversas vertentes? E muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, você falou dos nórdicos, né? Uhum. Eles têm uma árvore da vida com outro nome lá, Yggdrasil, né? Brasil. E é algo muito, por exemplo... Eles têm a mesmíssima estrutura, né? Porque para eles vão ter as 24 runas, que elas equivalem, assim, equivale uma a uma às letras do alfabeto hebraico. Então você vai ter correspondência. Então você pegou Ferru tem uma posição na árvore da vida que tem equivalência com uma carta de tarô, que tem equivalência com uma letra hebraica. Não é exatamente igual, porque quando você está falando de Ferru, você está falando da prosperidade, mas de um cara que mora numa montanha congelada lá na Noruega, na Islândia. E quando você está falando de Tavi, você está falando da mesma prosperidade, só que você está falando do cara que mora no deserto. Então você vai ter diferenças, claro, mas se você parar para olhar, são só superficiais. A essência da coisa é a mesma. Então você vai ter cartas que representam assim, um deserto e do outro lado uma tempestade de neve. E são basicamente as coisas assim, o momento que você não pode agir. Mas são diferentes. Então quem estuda superficialmente, bem raso, vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você entende a cultura e você aprofunda no simbolismo daquilo, você percebe que toda a estrutura nórdica é exatamente igual à estrutura da árvore, que tem a sua correspondência com a estrutura do deserto. Então, os mesmos problemas, as mesmas situações, o mapa da humanidade, no final das contas, né? E aí entra como se fosse um mistério, por exemplo, de conexão entre povos, porque é um mistério envolvido aí nessa conexão que todos esses povos têm em comum, né? Ele entra porque é o cerne de que nos torna humanos. Então você sempre vai ter a deusa da plantação e da colheita. Mas num território, quando você está tipo na fértil do Nilo, você vai ter as colheitas muito mais abundantes do que e com menos trabalho do que o cara que mora numa montanha que 1/3, 2/3 do tempo o negócio está congelado. Então as divindades elas são diferentes, a maneira como elas se apresentam é diferente. Mas você tem aquela hora de que você vai plantar, você vai colher e o fruto do que você colheu é o que você vai se alimentar. E aí você dá graças para isso. E isso acontece nas duas culturas. E uma do gelo, totalmente norte, extremo norte da Europa, e outra do meio do deserto.
com oásis e com caminho assim onde a vida está ligada ao redor da água. Então isso acontece, mas eu acho que são mistérios mais do ser humano. Porque a árvore da vida, ela é o mistério da humanidade. Ela entrega tudo aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, em última instância, a árvore da vida é o ser humano. E aí você projeta de dentro para fora, para os deuses. Tanto que dá para ser usada até por quem é ateu. Se você entender a estrutura da árvore da vida, ela é uma estrutura filosófica, que ela quase em algum momento você pega um pessoal que usa até de autoajuda, e que ela pode ser aprendida sem nenhuma correspondência com divindade. Você estuda a árvore da vida como ser humano se aprimorando. E é bem legal isso que você colocou, porque abre para uns questionamentos que eu acho que devem passar na mente das pessoas, que às vezes são leigas, né? E às vezes também sentem um travamento. E aí você mencionou que às vezes as culturas, as tradições, tinham uma exatidão, por exemplo, de colheita, tomada de decisões, principalmente, né? Então, o que tudo isso, dentro da vida cotidiana, pode trazer de melhoria em assertividade, eu falo, né? Que às vezes as pessoas passam a vida inteira dando murro em ponta de faca e não entendem porque que as coisas não vão bem. E aí você traz essa filosofia antiga, essas práticas antigas que mostra que com exatidão eles conseguiam ter uma prosperidade interessante, né? Você consegue, estudando a estrutura da árvore da vida, você vai conseguir prosperidade. Mas é diferente que hoje em dia com essa geração que quer tudo rápido de fast food de TikTok, o cara acha que vai estudar cabala e quer um feiticinho para ficar rico. E prosperidade não é isso. Então a estrutura da cabala ela vai te ensinar como ser humano o que você tem que agir, aonde você está localizado para que você obtenha o melhor do universo naquele ponto da colheita. Então você não aprende cabalá para fazer um feiticinho, uma macumbinha, para fazer uma mágica que é um milagre que vai te fazer passar numa prova que você não estudou. Então, isso não existe. A cabala vai falar assim, você tem uma prova, então você tem que estudar para caramba. E ninguém quer a dificuldade, os caras querem moleza. Então a cabala não é o caminho mais fácil para quem quer moleza. E quem quer moleza, geralmente na magia, só vai se dar mal. Porque não tem nada que tenha de magia que possa te trazer alguma coisa que você não tenha dentro de você mesmo. Você pode fazer uma magia para te facilitar a lembrança das coisas que você estudou na prova. Tipo, para o seu nervosismo não fazer você esquecer. Mas você não tem uma magia que vai permitir você magicamente Jesus desce e vai sussurrar a resposta da prova. Não existe isso. Então, é o jeito como se estuda. E cabalista, né, o estudo da cabala é o estudo do ser humano e o estudo de, em primeiro lugar, perguntar assim, qual é a minha verdadeira vontade? Tipo, o que é que eu vim fazer no planeta? E aí, através da astrologia, do mapa astral, do estudo dos planetas, do seu mapa, você descobrir quem você é. Então, isso aí é terapia pura, é muito legal. E aí, a partir daí, você pegar suas escolhas de vida e moldá-las para tentar chegar no que a gente chama de verdadeira vontade, que é a resposta do tipo, o que eu vim fazer nesse planeta? E aí, a partir daí, na alquimia, você vai tentar fazer a grande obra, que é, ok, eu sei escrever livro. Eu sou um bom contador. Eu sou um bom cozinheiro. Eu sou um bom violinista. Não importa. Mas a partir que você descobre seu dom, sua vocação, sua estrutura interna, você vai colocar isso em prática. E aí, através da cabala, desse conhecimento de como o universo circula, vai funcionar. Então, um cozinheiro que sabe cabala e está aplicando a cozinha, ele vai ter mais oportunidades do que os outros, porque ele entra no fluxo do universo. Então, ele não fica batendo cabeça, ele não está seguindo contra essa sopa de energia que a gente tem. É um código. Então, nesse ponto, a cabala ajuda. Mas antes de você saber, você vai ter que entender quem você é e tá trilhando esse caminho, né? A gente brinca e fala assim, pega uma das obras ocultistas, que é o Mágico de Oz. Ele fala, para você chegar na Cidade de Esmeralda, você vai ter que andar pelo caminho dos tijolos amarelos. Então, você tem que descobrir quem você é e qual é o seu propósito naquele mundo.
E aí você segue essa trilha da verdadeira vontade até o coração. E aí, quando você fizer isso, aí tudo dá certo. Aí é a tal da prosperidade. E você falou do Mágico de Oz, cara, realmente, né? Quando a gente vê quando é criança, assim, a gente não pega nada, né? Dessas simbologias, dos significados. E hoje eu tenho visto que várias obras têm muitas referências, né? Ocultas ali, e esses pontos que são ligados, né? Como que funciona? Porque a gente vê que os artistas hoje, eles são muito interessados nesse tema e a Cabala, ela acabou ficando muito, muito comercial em Hollywood, né? Uhum. Como é que você enxerga esse aspecto? Porque muitas pessoas também vão para a internet para demonizar, para falar que teve um símbolo tal, aquela coisa toda, né? Como é que funciona isso nos estudos das pessoas que estão se aprofundando, que dedicam a vida em relação a isso, né? Bom, quem está estudando Cabala está estudando para si mesmo, então não vai ficar enchendo o saco dos outros na internet. Então, geralmente, quem está enchendo o saco dos outros na internet é quem não sabe nada. Então, a gente já parte daí. Nos Estados Unidos, teve muita apropriação das estruturas da Cabala dentro da narrativa, porque se você pegar os principais escritores e os autores e o pessoal de Hollywood, eles eram todos judeus. Então eles já tinham todo esse conhecimento de base, então eles já cresceram com isso. Então para eles essas narrativas, quando você pega o Walt Disney, por exemplo, que além de tudo ainda era Rosa Cruz. Então quando você pega tipo a Branca de Neve original, a Cinderela, o Dumbo, os contos de fada que ele adaptou, todos eles tinham a estrutura iniciática lá no meio. Então pega o exemplo da Branca de Neve. A Branca de Neve representa a alquimia. Então você repara que ela tem lá o cabelo preto do Nigredo, os lábios vermelhos do Rubeno e a pele branca do Albedo. E a madrasta malvada dela é a religião cristã. E aí ela persegue porque ela quer usurpar o trono e o poder da alquimia. E aí ela foge e ela vai se encontrar e vai ser protegida pelos 7 planetas. E os 7 planetas fazem o quê? Eles extraem joias do interior da Terra, o próprio vitriol. E na da Disney é mais clássico ainda, que se você pegar cada um dos anõezinhos, eles têm uma característica planetária ali. Então tem o Zangado, que é Marte, o Gordinho, que é Júpiter, o outro que é o Sol, o Dengoso, que é Vênus. Então tem várias qualidades ali que são de propósitos para marcar isso. E aí ela fica protegida, né, num esquife de cristal, até que o príncipe, que é o leitor, que somos nós, vamos encontrar a Branca de Neve e vamos despertá-la do sono eterno. E aí é o retorno da alquimia. E assim sucessivamente. A gente podia ficar horas e horas falando de cultura pop e essa jornada, né? E aí você vai ter uma outra figura-chave também, eu acho que é o James Joyce. Ele escreve Ulisses e ele cria o conceito do monomito. E aí o Campbell depois vai chegar com a jornada do herói e transformar nos 12 passos e estruturar tudo. E aí você vai ter uma série de escritores que vão seguir esses conceitos. E aí você vai ter o Tolkien, o Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, todos eles bebem da mesma estrutura da Cabala. E aí você falou, lembrei de uma cena do Mickey lá, que é toda uma ritualística, que ele se veste de mago ali, né? E tem toda uma ritualística específica, uma cena bem marcante, né? Para quem está estudando. E dentro desse universo, como funciona, onde se encaixa a questão do karma? Mas o karma não como o pessoal hoje em dia fala, né? De forma assim, vai ter que cumprir isso, mas o karma no sentido geral mesmo. O que o pessoal tem uma distorção gigante de karma, que acha que é castigo e ganho. Não, eu faço uma coisa malvada e vai acontecer uma coisa malvada comigo e tal. Mas não é tão simplório assim, né? E o karma é basicamente a reação que acontece no mundo. Só que ela é considerada em vários níveis. Então, por exemplo, se eu pegar essa taça de cristal e ficar dando toquinho assim com a minha mão, ela vai ficar andando. Se eu jogar ela muito perto aqui da borda, ela provavelmente vai cair e vai quebrar. E aí o Samuel vai ficar puto.
Mas aí essa é a ação. Então eu estou causando alguma coisa ruim e de repente vai ter uma consequência. Então, o cara pode cometer um monte de crime, ele pode não ser pego, mas eventualmente ele vai ser pego. Então o karma não é, o karma é esse somatório de coisas. Você pode estar lá, sei lá, você é malandrão que vai brigar com todo mundo. Em algum momento lá você vai brigar com alguém que vai estar armado e vai te dar um tiro. Então é uma teia gigante de karma. Né? Então é legal de separar. Que você vai ter o Dharma, que é o que você veio fazer no planeta, que é as coisas que você se comprometeu antes de encarnar. Né? E para isso a gente tem que entender esses conceitos de karma e dharma, entender que a gente não é uma pessoinha que tem um fantasminha dentro. A gente é um fantasma que no momento está pilotando um esqueletinho. E no momento esse corpo que está falando com você vai morrer e o meu fantasma vai continuar e vai entrar em outro corpo e vai nascer depois e já teve vários corpos antes e etc. Então, a partir do momento que você tem que entender Dharma, você vai ter que entender reencarnação. E aí você entende que não é só esse negócio de eu vou movendo aqui até eu derrubar tal. Ou sei lá, eu sou grosseiro com você, você nunca mais me convida para vir num podcast. Então toda a ação que você causa tem uma reação. Seja ela física, então se eu pegar meu celular e tacar na parede, ele quebra. Ela pode ser emocional, tipo, se eu sou grosseiro com todo mundo que está aqui me entrevistando, tipo, ninguém vai me convidar e provavelmente vão falar, eu vou querer ser entrevistado num outro podcast, mas aí você vai ligar e falar, pô, o cara foi mó escroto aqui e tal. Não. Então tudo tem consequências. Consequências do que você fala e escreve na internet e consequências espirituais. Então tudo que você está fazendo está construindo uma teia que vai ter uma causa e uma reação. Então, isso é karma. Né? E aí o pessoal deu aquela simplificada tão absurda de que, tipo, lei do retorno e tal, mas não funciona assim. Né? Então, basicamente, o karma é isso. Dá para acelerar o karma? Dá, com magia. Às vezes o cara tá fazendo muita merda, né? O que dá para fazer é dar uma mãozinha pro destino. Então aí esse cara vai esbarrar com alguma coisa que vai fazer ele pagar. E aí, dadas as proporções e oportunidades, esse tipo de magia funciona ou não. Então, mas esse é diferente, que você tinha perguntado do karma. Né? Do karma, mas eu acho que tem uma relação muito legal, porque fica essa questão da obrigação da pessoa se sentir culpada, né? E aí tem termos que até dentro da cultura popular, né, entram, que é o termo pecado, né? A gente ouve pecado daqui, pecado de lá, e existem interpretações que as pessoas ligam à questão do karma, né? A pessoa precisou retornar com aquela pessoa específica, hoje ele vai ser filho dela porque prejudicou-a na outra vida, né? E isso acontece muito. Tem muitas visões em relação a isso, né? Acontece muito. Aliás, é um dos motivos pela qual você não sabe quem você foi na outra vida. E nem quem as pessoas em volta foram. Justamente porque você vai estar tendo uma outra oportunidade de repente, ser o colega de trabalho de um camarada que você assassinou numa outra vida. E se você tivesse lembranças e todo mundo tivesse lembrança, o ciclo de reencarnação não ia servir para nada, porque ia ser uma matança indiscriminada. Você ia tomar consciência e ir atrás de quem te matou, de quem te fez mal, e quem você fez mal na outra vida ia atrás de você e tal, e não ia ter vida. Então, o esquecimento ele é uma ferramenta da reencarnação. E em sã consciência, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Quem em sã consciência vai chegar e falar me põe numa situação muito difícil, né? Me coloque dificuldades, dor, né? Isso aí acontece no nível do corpo búdico. A gente tem um corpo, são 7 corpos. Então, um dos nossos corpos antes do átmico é o corpo búdico, que para quem é da religião afro, eles chamam de Ori. Então, esse corpo búdico é o que controla isso. Então ele está o tempo inteiro conectado nessa rede acima das nossas encarnações. Então eu posso, sei lá, eu estar passando na rua e aí tem uma pessoa que eu tenho alguma dívida, alguma coisa que eu fiz numa outra encarnação e tal, e aí de repente essa pessoa vem e me pede uma informação do nada na rua. E aí eu tenho uma oportunidade de ajudar aquela pessoa um pouquinho. Então essas coisas acontecem meio sem o seu controle.
Porque você tá nesse controle, mas num corpo tão distante do corpo que está encarnado, que parece que é destino. Mas, na verdade, é você que escolhe. Porque se nem ninguém ia querer escolher e falar assim, eu quero ser irmão do cara que eu assassinei. Ninguém ia querer escolher isso. Só que quando você tá fora da amarra do ego, você olha e fala assim, putz, olha o que eu fiz aqui, a merda que eu fiz. Então esse ser que tá fora do ego é que escolhe. Então não existe, como tem lá no nosso lar, engenheiros de karma. Não existe isso. Ninguém te força a nada. A pessoa escolhe vir corrigir os problemas que ela causa. E lá fora, todo mundo tá fora do ego. Por isso que você vai tomar esses choques gigantes. E aí que tá esse, aconteceu. Porque o cara que tá sendo um tremendo filho da puta hoje, o cara é um inconsciente, ignorante total. Quando ele morrer e passar pro outro lado e sair dessas aulas, primeiro que provavelmente o cara vai ficar numa crosta, no umbral. Até ele conseguir aprender a consequência do que fez e tal. A hora que ele adquirir consciência suficiente, ele vai olhar para trás e falar assim, puta, olha a quantidade de merda que eu fiz. E aí ele vai poder tentar vir para consertar isso daí. Às vezes o cara fez tanta besteira que não vai adiantar ele vir para pagar como um ser só para ser castigado. Mas ele vai escolher, sei lá, de repente, se ter uma cara que maltrata o animal, tal, de repente vai vir nascido numa casa que é uma ONG de cuidar de animais. Para conseguir devolver para o mundo aquilo que ele fez. Então isso é Dharma. Então o Dharma é essa consciência coletiva que está sempre tentando evoluir. Mas a hora que você encarna, você vai ter o karma e você vai ter as clifotes. Que também tem a estrutura de árvore da morte, que a ideia da árvore da morte é cagar todo esse planejamento maravilhoso. Então a gente está numa eterna guerra. Pro pessoal da Índia, eles chamam isso daí de uma Mahabharata. Que é a noção que você é o Arjuna, tá junto ali, você tá sempre batalhando com seus próprios primos. E as grandes divindades vêm para te ajudar nessas batalhas. Então, se você trouxer isso para a parte simbólica, é isso. Porque você tá tentando fazer alguma coisa no mundo, mas às vezes você tá tão cagado e tá todo mundo tão cagado em volta que você simplesmente não faz. E é levado pela correnteza e vira enxurrada. Wagner fala que Mahabharata é a grande barata, né? É a grande barata. E na Índia, cara, é muito interessante porque eles encaram muitas questões de uma forma muito natural, né? Assim, digamos que comparado ao Ocidente, a questão das castas, né? É meio que uma aceitação do cara hoje. Eles estão tá presos lá, né? no negócio assim, sinal de que se eles não quiserem evoluir ali também não dá. Você vai ficar preso no atoleiro o tempo inteiro. Então, todo mundo está querendo evoluir, mas a gente está num planeta que está meio regido pela árvore da morte. Então, tipo, hoje aqui no Brasil parece ser muito mais vantajoso você ser desonesto e bandido do que você querer fazer alguma coisa boa. Então, o molde em volta das pessoas é uma pressão muito grande para você conseguir realmente entrar na árvore. Por isso que eles consideram heróis mesmo. Você tá dentro da estrutura da árvore da vida, seguir a verdadeira vontade, fazer a grande obra, sem prejudicar as pessoas ao redor, sem ser filha da puta, é difícil pra caramba. E você comentou um negócio que eu vim escutando no caminho, né? E é o que parece que as pessoas, eu tô colocando aqui entre aspas, tá? Elas são bonificadas, elas são colocadas em algo maior quando tem esse desvio, né? Esse desvio proporciona um status para a pessoa na vida material, né? E aí você falou sobre o ego. Quando a gente fala sobre ego, também a gente tem umas discussões assim quase que eternas. Mas até que ponto, na sua opinião, uma pessoa consegue ter uma purificação dessa questão do ego? Você não tem como se livrar do ego porque você está encarnado. Então, naquela história que eu falei, dos 7 corpos, você vai ter lá o corpo Buddha e Atma, mas você vai ter um corpo egóico que está encarnado. Então, eu, por exemplo, eu sou o Marcelo. Eu nasci o Marcelo. Enquanto eu não morrer, eu tenho esse ego. Depois que eu morrer, eu ainda vou estar num cascão astral que ainda vai ser essa personalidade até eu ter essa segunda morte para poder ir para o meu corpo, o meu espírito, né? Que na verdade já tem acesso a todas as outras encarnações.
E aí eu vou olhar para trás e falar, na verdade eu fui João, fui Maria, fui Zé, e tenho várias outras vidas. Mas eu ainda vou ter ali um corpo que vai ficar para trás. A Blavatsky chamava isso de casca, cascão, que é a minha consciência de quem eu estou sendo agora. Então é meio impossível de você sair do ego. Mas aí que tá, existe o ego bom e o ego ruim. Então você vai transformar esse ego na essência, que é a palavra para o ego bom. Então aí você vai transformar o chumbo do ego no ouro da essência. E esse é todo o princípio da alquimia. E todo mundo vai ter sombra. Não tem jeito. Todo mundo vai ter uma malvadeza. Os 7 pecados, quando a gente lida com esse termo, eles nada mais são do que os 7 defeitos planetários. Então, quando a gente está estudando ali os 7 planetas dentro da árvore da vida, você vai ter lá Lua, tem humildade como a virtude, mas você vai ter a preguiça como defeito. Todo mundo é preguiçoso em algum ponto, em alguma montanha, faz parte do ser humano. Aí você vai para Mercúrio, você vai ter inveja como defeito e a paciência como virtude. Todo mundo tem algum tiquinho de inveja de alguém. Aí a sombra vai determinar se você tem só uma inveja, cima daquela inveja saudável, de tipo, putz, queria ser igual aquele cara ali. Ou você vai ser tão invejoso a ponto que você vai, sei lá, matar a mulher do cara para ficar com ela. Ou matar o cara para ficar com as joias, a herança. Então tem vários níveis aí de. Então você vai ter luxúria em Vênus, você vai ter a ira em Marte, você vai ter a gula em Júpiter, você vai ter a. Não vou lembrar agora de cabeça, vai ser punk, mas orgulho no Sol e avareza em Saturno, tá aí os 7 pecados. Todo mundo tem um pouquinho disso aí, faz parte do ser humano, faz parte da sombra. Mas a ideia, segundo Jung, é você conseguir trazer essa sombra, trabalhar a sombra e entender ela, colocar ela num circo, num museu dentro da sua consciência e estar o tempo inteiro olhando para você poder transcender como pessoa e virar uma pessoa melhor. Então não vai ter muito jeito. E isso na alquimia é transformar o chumbo do ego no ouro da essência. Que muitos achavam que era um processo puramente material, né? Você vai transformar, por exemplo, a gula em caridade. Então o cara vai ser guloso, acumulador. Por que é gula e caridade em Júpiter? Júpiter é benesse. O Júpiter te dá prosperidade, te dá acima do que você precisa. Se você está recebendo mais do que você precisa, a parte negativa disso é gula. Você está comendo mais do que você precisa. Você vai ficar gordo, enorme. Isso nos vários níveis, tá? Mas se você está recebendo mais do que você precisa e você está dividindo com os outros, você está fazendo caridade. Então o princípio de Júpiter é o mesmo. Marte é raiva, é a ira. Mas se você conseguir transformar isso e transmutar, você transmuta em diligência, que é a carruagem, é o arcano do carro do tarô. Ou seja, você pega uma raiva e você transforma em força motriz para fazer as coisas, né? A gente chama na força do ódio, né? Vira uma ferramenta de você construir coisas. Então tudo a gente trabalha nessa dicotomia e você não cria raiva, você não transmuta e cria caridade. Você precisa já ter alguma gula dentro de você para ter uma ambição, para conseguir mais do que você precisa. Se você não tiver mais do que você precisa, você não tem como fazer caridade. Então, se você não for próspero, você não pode ser caridoso também. Senão você vai estar tirando do que você tem e você vai ficar, às vezes, desequilibrado. Vai estar dando para os outros, mas vai estar sem. E daqui a pouco é você que precisa de ajuda. Então tudo tem um equilíbrio ali. E aí que você faz isso que você me perguntou. Transforma o ego e a parte que você não tem como transformar. Né? E outra coisa, esse ego está muito ligado, por exemplo, para quem está assistindo a gente. Se você quiser estudar assim, putz, que problemas de ego que eu vou ter, olha o seu mapa astral. Então você vai ver cada um desses planetas que eu falei agora, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, você vai ter esses planetas que estão vibrando numa energia. Então, tipo, o Sol está em Virgem, e você vai pegar esses signos. Estudando e entendendo o teu mapa astral, você consegue entender sua sombra. E aí você consegue transmutar.
Por isso que quando você vai para qualquer ordem iniciática mais séria, martinista, maçonaria e tal, primeira coisa que eles vão estudar é o mapa astral. E também essa questão que você falou das iniciações, né? Nós temos hoje, fala-se muito sobre ser iniciado, não ser iniciado, né? E colocam-se alguns termos. Qual seria a importância nessa caminhada de uma iniciação, né? Como você mencionou. O que seria uma iniciação para as pessoas que são leigas no assunto e ouvem esse termo muitas vezes? E o processo que se ouve muito hoje, através de pessoas que estudam de forma empírica, da auto-iniciação. Bom, iniciação quer dizer iniciação, início, faixa branca. Eu gosto de comparar com arte marcial, porque não adianta nada o cara falar assim, só esse iniciado em 10 ordens secretas diferentes, né, nesses últimos 10 anos. É a mesma coisa que o cara fala assim, olha, eu sou faixa branca de 10 artes marciais nos últimos 10 anos. Eu estudei taekwondo, karatê, kung fu, jiu-jitsu, muay thai. Quanto que você fez? Tipo um mês cada uma. 3 aulas. 3 aulas de cada uma. Então a pessoa não é nada. Mais vale um cara que entrou em jiu-jitsu e treinou 10 anos seguidos. Então iniciação por iniciação não vale porra nenhuma. Mas iniciação é o início mesmo. Então significa o quê? Voltando no nosso exemplo de arte marcial, é o cara que fala assim, vou fazer taekwondo. Então uma iniciação do taekwondo significa que ele tem a roupinha, ele sabe pôr o kimono, ele sabe entrar no dojo, ele sabe que ele tem que cumprimentar, ele sabe que ele tem um mestre, ele sabe que a aula tem um exercício ali e tem que fazer abdominal, flexão, polichinelo, depois tem que dar o chute com a perna direita, o chute com a perna esquerda. Então a iniciação ela vai te dar esse básico. E a partir daí o iniciado ele vai treinar sozinho, ou com o professor ou com os iniciados. Então quando você se inicia, por exemplo, na Golden Dawn, você vai fazer aquela iniciação toda e vai conseguir algumas ferramentas para você lapidar a sua pedra bruta. Mas depois você tem que frequentar. Não adianta você ficar pulando assim, de ficar turista de ordem iniciática. E hoje em dia, ainda na internet, que o que tem de picaretagem, você vai correr o risco de só perder dinheiro. Ou ganhar um relógio, né? Ou ganhar o relógio mágico do velho picareta lá. Então, é muito arriscado. Então, basicamente, isso é que é a iniciação. Então, você se iniciou na Umbanda. O que acontece? Você provavelmente vai fazer lá um ritual, vai ter as entidades, eles vão mexer nos seus chakras para te facilitar você ter incorporações. E aí o cara que inicia na Umbanda e depois vai embora, ele está correndo o risco ali de ficar pegando egum pela vida. Ou seja, uma vez que você foi iniciado, você precisa seguir naquela escola. Para quando o mundo real te colocar um problema, você ter condições de enfrentar. Então, só ser iniciado, né? Não quer dizer nada, é bem inicial mesmo. Então todo mundo fala assim, os iniciados, os não sei o quê. Eu falo assim, não é quanto tempo a pessoa está na senda, quanto tempo ela realmente estuda aquilo. Ela pratica aquilo? Só porra nenhuma. Não me impressiona em nada. Passou pela iniciação, é ponto, é só isso. Exatamente. E isso vale na maçonaria. Quantos caras que eu vejo que o cara inicia e depois o cara tá lá só de corpo presente, não aprendeu porra nenhuma. Então, a maçonaria... de ver isso daí. Então, mais vale o cara... Aí você tem a auto-iniciação. E você tem alguns ritos que é de autodevoção. O próprio Islã, se você for ver, ele é uma auto-iniciação. Né? Você recita as suas crenças, as suas ideias, tem uma outra testemunha ali, e aí você já está aceito. Então são egrégoras que você pode, tipo bruxaria, tem várias covens e vários núcleos que você pode fazer uma auto-iniciação. Mas a auto-iniciação vai te abrir aquela marca no espiritual, que aí as outras entidades e espíritos que estão no astral vão poder te enxergar como alguém que está querendo estudar aquilo. Então isso vai facilitar a sua vida desde que você siga o caminho. Então não adianta nada você se auto-iniciar na Wicca, na bruxaria tradicional, e aí tipo, não seguir, não fazer o sabá, não fazer o culto, não ter o altar, não adianta nada também.
E é isso que você falou, eu acho importante, porque assim, que nem você falou, maçonaria não dá para ter auto-iniciação, pelo menos até hoje, espero que não dê também. Nunca vai dar, nem Rosa Cruz, nem Rosa alquimia, Cruz, não dá. Não, mas desculpa, Minto, eu falei que a alquimia dá, por exemplo. A alquimia é um processo, por exemplo, até o livro do Thiago Tamosauskas ensina como é que você faz, porque é uma autodevoção. Então é possível. Tipo Franz Bardon também. Franz Bardon também tem o método dele. Geo Moebius tem o método dele. A própria Rosa Cruz tem o método dele. Você pode se auto-iniciar na egrégora. É diferente de fazer parte de uma ordem. Mas você pode se iniciar na egrégora Rosa Cruz. Então, por exemplo. A Rosa Cruz, por exemplo, hoje, eu não sei se sempre foi assim, lógico, na época contemporânea. O cara não começa frequentando, né? Ele recebe em casa, ele né? Ele recebe em casa, ele vai pegar os livros. A gente publicou um livro chamado Treinamento Mágico. É um treinamento de 1 ano dentro da Rosa Cruz, que o cara vai fazendo lá, pau. Se ele completar esse treinamento de 1 ano, esse treinamento está ligado, por exemplo, na Irmandade dos Filósofos Anônimos. Então, esses filósofos invisíveis, quando você começa a fazer esse treinamento, você vai falar com os filósofos desconhecidos, eles vão entrar em contato com você, vão te colocar num grupo de WhatsApp do pessoal que está estudando, e eles meio que te acompanham durante 1 ano. E aí, no final, você pode pleitear de entrar na ordem. Que é um jeito também que as ordens têm para também largar de curioso, né? A maçonaria também tem, a Rosa Cruz também tem, toda a ordem que se preze também tem um sistema de filtro para não entrar maluco. Às vezes dá errado esse filtro aí, às vezes dá errado e dá bastante errado, cara. Mas fazer o quê, né? É o ser humano, né? Mas essas ordens que você falou, principalmente a Golden Dawn, eu vejo muito hoje sendo falado, né? Não se falava muito um tempo atrás, parece que estão retomando também o interesse por esse nome, por essa ordem, e existem outras ordens diversas, né? O que todas elas têm em comum seria um processo cabalístico envolvido? Sim, todas elas, cada uma vai ter um método diferente, mas todas elas seguem a árvore da vida, inclusive nas que são frutos da Golden Dawn, porque o que acontece é que a Golden Dawn de verdade, ela acabou em 1914. Eles brigaram, fecharam tudo e tal. Mas o Regardier publicou todos os rituais. Então, e muitos dos caras que eram ex-membros da Golden Dawn, tipo a John Fortune, o próprio Regardier, outros instrutores de lá, abriram suas próprias ordens. Então, você vai ter a ordem da John Fortune, a ordem do tal, e aí então você tem as ramificações possíveis que saíram da Golden Dawn. Então, que mantiveram o mesmo cronograma de estudos, e até gente que depois pegou os rituais da Golden Dawn e enrabiu, fizeram uma auto-iniciação, montaram um núcleo e começaram a trabalhar com aquilo. Então, hoje, se você for ver, você tem diversas Golden Dawns abertas. Todas elas são válidas. E todas elas vão ter sua própria egrégora. É só você acompanhar e perguntar. Às vezes o cara fala, isso aqui veio de um cara da Califórnia, tal. Às vezes o cara tem uma linhagem que vai até a John Fortune. Então cada um é cada um. Eu recomendo que quem está procurando isso, verifique isso para ver se é legítimo, se está tudo ok. Mais uma vez feito isso aí, tem Golden Dawn que dá para fazer auto-iniciação. Então que segue. Aí você vai ter estudos em casa, né? Você não precisa. Mas tem as mais tradicionais, elas fazem em templo. Então, porque tem aquela necessidade da transmissão maçônica, né? Que é física, não tem como você passar pela internet isso. Eu vou dizer assim, particularmente eu gosto muito desse lance do físico, do templo e tudo mais, mas a gente falou de auto-iniciação, né? E a gente vê assim, eu vejo com cuidado isso, né? Porque qual que é a chance, de repente, de dar ruim pro cara, né? É muito grande a chance de dar ruim. É muito grande. Porque o cara tá despreparado. Quando você tá dentro de uma egrégora, os caras abrem a egrégora, fazem um ritual. Você tem um ritual maçônico, por exemplo. O cara que vai te iniciar é um venerável, ele foi
iniciado venerável, ele passou por aprendiz, companheiro, mestre, ele abriu uma egrégora, então você tem todo um círculo, né? Por exemplo, já fui venerável mestre de loja, mas se eu pegar, quando eu fui aprendiz, o venerável que me iniciou, aí eu pego esse cara, eu vejo a hora quando ele foi aprendiz, eu vejo quem foi o venerável que iniciou ele. Aí eu pego esse camarada, vejo quando ele foi aprendiz, vejo qual foi o que... E eu seguir essa linha, eu consigo chegar até a Inglaterra. Tá na minha ordem martinista, eu sei quem me iniciou, quem iniciou ele, e eu tô a 4, 5 graus de separação do papi. Então você tem documentado tudo isso. Então é uma garantia de que aquela linhagem está sendo pura. Comparando com a arte marcial, é a mesma coisa de que você vai falar assim, pô, eu faço parte de tal tradição de karatê. Mestre tal, mestre tal, mestre tal, mestre tal, até chegar lá no Japão. Ou um cara que, sei lá, eu treinei com fulano, abri minha própria academia, hoje eu tenho esse método, que também não tem nenhum problema, desde que o cara seja honesto. E a gente tem muita ordem de bruxaria, por exemplo, que é assim. Eu cheguei a entrevistar lá no Mayhem uns 3 ou 4 que têm suas escolas mágicas, e as histórias deles são muito parecidas. Na verdade, os 3 têm essa coincidência. Eles eram homossexuais e sentiram um tremendo desconforto de estar na igreja católica evangélica cristã. Aí os caras romperam com aquilo, começaram a pesquisar bruxaria, paganismo, os rituais, tudo, e desenvolveram uns trabalhos super sérios. Então, nisso há 20, 25 anos. Então, eles já construíram a sua própria egrégora, tem discípulos, tem estrutura, tem tal, e o trabalho dos caras vai seguir para frente. Então, o mais importante do que o pedigree, na verdade, é a honestidade da pessoa de entender o que ela está fazendo no mundo. Uhum. Que é infinitamente melhor do que esses... Todo picareta e charlatão fala assim, aprendi com a minha avó, que me ensinou os passes de magia. Aí você vai ver a avó do cara é evangélica. Ou pior, foi Deus que me passou Deus direto. me passou. Então, essas coisas aí que não existem. Ninguém aprende do nada. Você tem que ter começado de algum lugar, com algum professor, com algum... Existe uma corrente. Eu concordo com isso em relação a essa questão da iniciação. É lógico, tem um ponto, que nem você falou da Umbanda, tal, né? A Umbanda é mediúnica. O médium, muitas vezes, ele vai ter uma manifestação diretamente com o espiritual, mas ele vai começar a procurar saber mais sobre isso, vai começar a se ligar a outras questões, e aí vai se criando, né? Vai se criando, mas todas as grandes casas de mediunidade, elas começaram no terreiro do fundo da casa do médium. Ele incorporava na mesa com a família. Aí arrumou uma quartinha, arrumou um salãozinho, arrumou não sei o que, a coisa vai crescendo. Não tem o cara que um belo dia tomou lá uma incorporação e aí no dia seguinte abriu um terreiro gigante. Cuidar do espiritual dos outros dá muito trabalho, é muito problemático. Então a pessoa tem que estar muito preparada, tem que ter muita firmeza. Não tem como você se declarar pai de santo antes de, sei lá, uns 7, 14 anos, assim. Não, experiência, então, né? Experiência. E a gente tem muito desses guru de pandemia, que é os problemas. Que recebeu a não mensagem. tinha que fazer, os boletos começaram a chegar, aí ele aí tomou aulas com pai PDF de Ogum e mãe GPT. Pai Google. Pai Google de Oxalá e pai PDF de Ogum. E aí abre os terreiros. Mas para quem já está dentro, é muito fácil de perceber esses picareta, mas para quem está fora é foda. Porque você não tem como saber, né? A pessoa tá lá falando, tá no TikTok, faz os despachos. Quem tá fora, eu sei que é difícil, às vezes, de perceber se a pessoa é picareta ou não. É porque as pessoas elas estão muito em busca de uma solução imediata. Eu acho que esse que é o grande problema. Quem busca a solução imediata e solução dos problemas acaba atraindo esses caras. Isso é verdade. Porque não tem paciência, né? Quem quer solução miojo acaba atraindo justamente o pior tipo de picareta, que é o que vem de milagre. E aí você falou porque assim, a gente vê aqui, a gente tem um trabalho sério tal, procura ter as bases, os firmamentos, você também, e já é difícil.
A gente precisa ter bastante constância. Agora, esses caras que muitas vezes nota-se que não tem nenhum preparo, eu imagino, o que será que acontece com esses caras, né? O que acontece com os caras que esses caras estão treinando. Isso. Que teve uma época que virou modinha abrir os templos satânicos, não sei o que, com tal. E é absurdo, você vê a vida dos caras ser destruída. Cansei de ver, às vezes os caras vão procurar a PRI para tentar tirar eles do buraco e tal, e gastei não sei quanto com o pai de santo, fiz o filme não sei das quantas, pai Exu não sei do que, e a minha vida se fudeu tudo. Nossa, cansei de ver essa história. Aí os caras falam Exu não sei do que e vai dando o nome da entidade a bel prazer, né? Faz iniciação, pacto, É. e aí não é assim que funciona, o negócio é muito sério e tem uma responsabilidade muito grande nisso daí. E aí a gente está falando sobre isso, acho que tudo isso pode envolver a questão do livre-arbítrio, que também tem muitas interpretações, as pessoas interpretam das mais diversas formas. Mas na questão livre-arbítrio mais voltado para a questão consciência, né? Como ficaria isso dentro de um processo cabalístico, hermético? A árvore da vida enxerga como isso? A árvore da vida enxerga que quanto maior a sua consciência, menos livre-arbítrio tem. Eu vou dar um exemplo fácil para quem está em casa. Imagina duas pessoas. Uma delas sempre adorou bicho, sempre amou o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, cuidava dos bichinhos, ia atrás, tinha um monte de carro e tal. Ela sabe exatamente o que ela quer da vida, ela ama animais. O outro, tipo, nunca mexeu com bicho, não sabe o que vai fazer, gosta de matemática, gosta de português, mas não sabe bem se ele quer ser médico. Não. A hora que essas duas pessoas chegarem na faculdade, a que gosta de bicho, ela não tem dúvidas, ela vai prestar veterinária. E o outro cara que tem 1 milhão de escolhas e liberdades e livre-arbítrio vai às vezes estar perdido, patinando ali 2, 3 anos, não sabe o que fazer da faculdade. Então a gente diz na árvore da vida que quanto mais alinhado com a verdadeira vontade a pessoa tá, menos escolhas ela precisa fazer. Porque tudo é muito óbvio, tudo é muito claro. Então você sabe que você tem novos passos na sua vida e eles vão surgindo um depois do outro. Quando a pessoa está perdidaça, tudo é livre-arbítrio. Você pode ser padeiro, ou eu vou ser motorista do Uber, ou eu vou prestar para advogado, e a pessoa não sabe o que quer da vida. Tentativa e então erro. Você fica numa balança que é muito engraçada. Quanto mais próximo da verdadeira vontade, menos escolhas você precisa fazer. Mais óbvias e claras elas são. Quanto mais perdido você tá, maior o tal do livre-arbítrio, porque você tem mais opções de fazer as coisas e não sabe o que vai fazer. Então esse é um paradoxo. E eu acho bem, assim, ele é bem representativo disso daí. E a questão de Deus? Vamos falar Deus no sentido o todo, né? Você disse que existem muitas divisões, né? Dentro da árvore da vida, da Cabalá, né? E todas as vertentes falam de algo superior que pode se dividir ou não. Como funciona essa questão do criador mesmo, do todo? Ele cria o criador como uma pessoa, tipo o velhinho no alto da montanha segurando o raio, é irrelevante. Então, a Cabala ela acredita numa lei superior natural, mas ela pode ser simplesmente a matemática, pode ser a física e pode ser a astronomia. Então, a criação das galáxias, dos planetas, agora tem exoplanetas. Eu acompanho muito o James Webb, que é aquele um telescópio gigante que está no espaço. Os caras conseguem enxergar as coisas assim, tipo no confins do universo, né? E quanto mais essa ciência vai descobrindo essas coisas da astronomia, mais você percebe que a divindade que a gente chama de Deus, ou Keter, ou Alá e tal, é um treco que só vale para o sistema solar. Então, mesmo que exista essa divindade, esse Deus e tal, dentro da Cabala a gente acredita que em Sírios tem um outro Deus. Porque Sírios vai ter planetas, vai ter
praticamente hoje é um consenso que a imensa maioria das estrelas do universo tem planetas ao redor. Então, pela medição da ciência e tal, a gente já catalogou mais de 8.000 planetas fora do sistema solar. E o consenso é que ter planetas é a norma, não é a exceção. E aí, só na Via Láctea, que é uma de 200, 300 trilhões de galáxias, tem mais ou menos 44 bilhões de planetas rochosos com água na esfera habitável. Então, a quantidade de vida que tem no universo é um negócio inenarrável. E é da crença da estrutura da árvore da vida de que cada um desses planetas que tem a vida consciente tenha uma árvore da vida própria. E um Deus próprio. E nesse caso ele teria um Deus como uma divindade que seria o equivalente do nosso Deus que criou o céu e a terra e tudo, que fez aquela estrela. E aí aqui... também não se sabe, como na Cabala você tem a opção de ter o Ein Sof Aur, os níveis acima de Deus, é possível que existam seres ou entidades ou forças que coordenem aí, sei lá, conglomerados de estrelas. Ou até uma galáxia, né? Vai saber. De repente o Sagitários A, que é o super buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, seja uma super divindade que Deus olha para lá e fala, tem uma divindade aí. Pode ser. Grandes responsáveis por um setor, vamos dizer assim. Que aí cada galáxia vai ter lá o seu Keteros, sua divindade única, Brahma. Um co-criador, vamos dizer, de uma situação. Mas mesmo se você tiver um Deus para criar uma galáxia inteira, que já é um trampo absurdo, você ainda teria 200, 300 trilhões de deuses no universo. Então é um processo assim que o ser humano não tem nem capacidade para quantificar essa parada. Por isso que eu não gasto meu tempo pensando nisso. Não, mas já que você tocou no assunto, é uma coisa bem interessante, é curioso, né? Porque assim, a gente vê na Bíblia, vamos dizer, no nosso território ocidental. Beleza, Deus falava com Moisés, com Abraão, ou eles falavam e Deus respondia, o que foi escrito foi isso. Aí vai chegando em Jesus. Deus não tem nenhuma passagem, pelo menos que eu sei, que Deus vai lá e fala, responde. Só Jesus que se direciona, né? Então tem já uma quebra aí. É uma quebra interessante. Mas, de fato, quem seriam essas figuras que se comunicavam com esses profetas? Aí vai depender de quem você perguntar. Então, não tem resposta para isso. Eu acho, minha opinião pessoal, que são entidades grandes que estão meio que responsáveis pelo planetinha Terra. Eles já tinham aquela comunicação e tal, e aos tempos, isso vai ficando a cargo da ciência mesmo. Então, hoje em dia, a gente vai estudar, vai conhecer. Eu acredito que vai chegar um momento onde a ciência vai conseguir fazer contato e conexão com o mundo espiritual. A gente está cada dia mais próximo disso daí. Já tem vários equipamentos. Se você, o pessoal que está procurando na internet, digita Hipati, que é uma senhora que ela está em contato com espíritos e eles ensinaram ela a gravar através da manipulação de luz, e aí você faz imagens desses seres em luz. Então, eu acho que é questão de tempo, porque o que a gente chama de ciência também, tudo é interesse. Se não tiver uma corporação, se não tiver alguém pagando para o pesquisador estudar, não tem ciência. Então a ciência vai para onde o capitalismo manda. Então não há interesse científico de se aprofundar nisso. Mas, assim, exemplo de que existe o mundo espiritual, é só você pisar num terreiro que você vai ver provas cabais que não tem como contestar isso. Mas agora, o interesse da ciência de pegar o preto velho, enfiar numa máquina e fazer a medição do cérebro daquele cara, ver o que acontece efetivamente, incorporar o maluco dentro do laboratório, isso não tem. Então isso está caminhando assim a passos muito pequenininhos, mas eu acho, eu creio, né? Eu gostaria de acreditar que esse interesse vai crescer no futuro e que vai ter linhas de pesquisas e um dia a gente vai ter maior consciência disso.
Essa proposta eu acho super interessante porque, assim, por exemplo, até o Valdo Vieira, eu lembro que uma época ficou batendo muito nessa tecla em relação à projeção astral e tal. Só que aí acabaram desistindo porque os caras estavam muito mais preocupados em provar que não existia do que provar que existia. Então estava tendo isso que você falou. É todo um conglomerado para descredibilizar, para trazer informações que não são condizentes, né? Mas eu acredito que em breve a gente vai ter que começar a falar de uma forma mais aberta e pelo menos ter algum ensaio, algum experimento, né? Não, isso acontece. Eu vi na pele isso daí, porque eu gosto de acompanhar astrologia e é totalmente descreditada na ciência ortodoxa. E aí você fala, mas existem vários experimentos que provam que a astrologia não funciona. Meu, eu olhei um por um, são 78 experimentos. Todos eles, sem exceção, usa só o signo solar. Então ele fala assim, cancerianos não dão bom médicos. Fez-se uma pesquisa com 10 mil pessoas e as pessoas de câncer não eram médicos. Você fala assim, mano, isso não quer dizer merda nenhuma. Então toda a metodologia de toda a ciência que contesta a astrologia está toda cagada. E é uma coisa que os próprios astrólogos vão falar besteira. Ou outros testes que fazem pedem para o astrólogo adivinhar o signo da pessoa baseado numa qualidade da pessoa. Que também é muito impossível, porque o cara pode ter aquelas qualidades, mas pode ser uma combinação. Ele pode não ter o Sol em Câncer, mas ele pode, de repente, ter Marte, Júpiter e Saturno em Câncer. E ele vai ter efeitos práticos psicológicos como uma pessoa que tem Sol em Câncer. E um por um, todos os experimentos científicos que fizeram com a astrologia estão todos furados. O mais comum mesmo, eu acho que tem pelo menos uns 60 experimentos que fizeram, só leva em consideração o signo solar. E aí é uma piada, né? Não dá para levar a sério. Então falta interesse mesmo, né? Por outro lado, eu não sei se é bom ou ruim, porque eu já estava conversando, eu entrevistei um astrólogo inglês, e ele falou que se tem alguém que já conseguiria provar que a astrologia funciona, são os metadados do Meta. Que eles têm as datas de nascimento de todo mundo e eles têm todos os padrões que eles precisam. Por outro lado, você gostaria que o Facebook te fizesse propaganda baseado no seu signo? Ia ser uma manipulação assim muito gigante e muito dolorosa para a humanidade. Então eu cheguei numa conclusão de que eu prefiro que as pessoas não acreditem em astrologia. Então deixa quem está trabalhando, quem pega os mapas e quem estuda, beneficia-se disso, porque o risco da gente cair num consumismo desgraçado com uma profundidade muito maior no ser humano, a chance de causar dano é muito grande. Então tenho certos conhecimentos que é melhor que eles fiquem à margem da sociedade mesmo. Ou então tem uma igreja, né, como é que é, dos Santos dos Últimos Dias, os Mormon, que tem os dados de muita gente lá, que o pessoal vai ver a árvore genealógica, os caras, não sei como que eles conseguem arquivar dados de tantas pessoas, né? Mas hoje, com a inteligência artificial, as pessoas fazem o mapa, querem fazer mapa por inteligência artificial, né? Eu não recomendo, porque a inteligência artificial ela só sabe buscar a resposta do que ela dá dentro da internet. E o material ocultista até agora, que era um material que estava postado na década de 2000, 2010, é só lixo. Então eu testei já, a gente até fez no podcast uns desafios que a gente entrava no chat GPT, fazia uma pergunta para eles, tentava avaliar e tal, mas ele falha muito, ele alucina. Então quando você pede para ele ver uma tirada de tarô, por exemplo, ele vai dar sempre uma tirada positiva, porque o que ele vai fazer é analisar tudo aquilo que tem online e ele vai te vomitar de volta isso, mas se for um negócio negativo, mas isso não tiver sido publicado, ele não assume. Então as tiradas dentro do chat GPT, elas começam a ficar tendenciosas. E ele alucina muito. Então não dá muito certo. Então eu acho que, claro, pode ser que no futuro eles corrijam isso daí, mas do jeito que está a tecnologia do chat GPT que busca essas respostas na internet, eu não recomendo brincar com chat GPT para coisas de ocultismo. Vai no livro físico, de preferência os que foram escritos antes
de ter os chat GPT e aí eles têm resultados melhores. Eu já fiz testes também com coisas que eu conhecia e tem várias discrepâncias, daí você vai lá, corrige e fala, sim, notamos isso e vamos agora reformular. Exatamente, né? Percebi tal erro, e aí o cara põe outro erro. É o mais claro, no comecinho eu digitava assim, dê a biografia do Marcelo Del Débio. Ele inventava livros que eu não escrevi, ele falava coisas que eu não tinha feito, ele tipo ia criando, né? E eu já estou testando, todo chat novo que vão eu peço para fazer a minha biografia. Inclusive eu fui num podcast que o cara leu a minha biografia errada. Porque ele pegou lá. Porque ele pegou do chat GPT. Então é os perigos de você entregar sua inteligência para o computador. Se a inteligência artificial fosse tão boa, mesmo sem entrar na sua conta, Marcelo ia pedir sua biografia, ele deveria responder, você mesmo deveria falar sobre isso, né? Ele já saberia que... Não é verdade? Essa pergunta você sabe melhor do que eu. Mas ele pega, são coisas meio aleatórias e tal. Eu acho que assim, ele serve bacana para, por exemplo, fazer revisão de texto, fazer coisas muito específicas ainda, mas você entregar a sua inteligência para a inteligência artificial, eu ainda acho um problema bem sério. Assim. Principalmente se você não tem capacidade para revisar o que ele escreveu. Uhum. E aí você vai acreditar. Eu tenho um monte de amigo advogado que falou que quando você cita e pede peça para o chat GPT, ele inventa lei que não existe, ele faz referência de legislação que não bate, não tem nada a ver, ele inventa caso, então é bem complicado. Ele quer passar um pano para você ficar mais tranquilo em relação à sua consulta. E o pior de tudo, acho que a gente que usa o chat GPT como terapeuta, que aí é pior ainda. Porque ele só vai alimentar as alucinações que a pessoa tem. Porque ele vai concordar com tudo. Se você escrever assim, escreva tal coisa, o que você acha e tal, ele sempre vai concordar com você. Então ele tende a deixar as pessoas piores do que elas entraram. Eu coloco um prompt lá que às vezes dá certo. Eu coloco sempre assim, não tente me agradar. Sempre coloco isso para ver se ele dá se ele para de ficar querendo amaciar o negócio e vai direto ao ponto, né? Agora sobre as principais questões da vida humana, sexualidade, dinheiro, saúde e despertar da consciência, elevação e até o processo de iluminação dentro da sintonia da árvore da vida ficariam em quais divisões? Ela entra na árvore inteira. Então, porque ela faz parte da árvore, né? Então, deixa eu pegar aqui emprestado. Pega que tá bem do lado, hein? Você vê que fica em destaque suas obras. Hein? Ele deixa aqui, ó. É esse aqui. Muito bom. Para onde a gente coloca para o pessoal poder... Quer mirar ali? Põe ali direto para a câmera ali, que aí você vai falando, você precisa abrir. Tem que segurar. Dá para clicar aqui no meio? Pode deixar aí aqui? Eu vou apontando. Não tem central. Quer que eu seguro aqui? Isso, vai lá. Aí eu viro para cá. De um jeito que o pessoal possa ver. E aí eu... Tá vendo? Eu aponto. Ó. Isso aqui seria uma estrutura na qual você, ao mesmo tempo que você está subindo, enquanto você está se desenvolvendo como ser humano, a sua criação vai descendo. Então você começa aqui embaixo, que seria o cara que está fora do Templo de Salomão. A pessoa que não está desperta. E aí você vai ter a pessoa que vai entrar no templo. Eu brinco e falo em toda a entrevista que a lua é o primeiro passo dentro da alquimia, porque ela tem várias fases. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ser arquiteto. Então, para eu ser um bom arquiteto, eu tenho que ler pelo menos 108 mestres de arquitetura. Então, eu tenho que conhecer arquitetura clássica, moderna, medieval, grega, romana, etc. E algumas eu vou gostar mais, outras eu vou gostar menos. Ou o mesmo caso aqui, essa biblioteca gigante de Samuel. Para ele ser um bom xamã, ele tem que conhecer todos os xamanismos do mundo. Quanto mais você conhecer daquele assunto, mais perto do sol você vai estar. Né? Então aqui você vai se desenvolver. Aí você vai ter aprendiz, companheiro e mestre. Ou faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Ou o cara que acabou de entrar numa faculdade ou fez uma iniciação, que a gente já falou aqui na entrevista, primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade. Então está associado com Mercúrio. Então na Cabala a gente aprende que quando a gente começa um treino, a gente precisa desenvolver o lado lógico da coisa, as regras, todo esse processo. Depois, no quarto, quinto ano de faculdade, a gente vai partir para o outro lado da árvore, Vênus.
que é o lado de emoção. Então, quando você está fazendo arquitetura, vou dar o meu exemplo de novo, no quarto e quinto ano, o que você está fazendo? Você está fazendo um curso de francês, de italiano, estágio, você está pegando a manha, você está fazendo coisas práticas para sua profissão. E aí você chegou no sol, você entendeu que ali já é a tua profissão. Então você chegou na faixa preta. O pessoal fala, pô, mas eu não estou treinando jiu-jitsu, a faixa preta não é o fim do treino? Não, é o começo do treino. Aí nós vamos ter Marte e Júpiter. Marte é os primeiros 10, 15 anos de profissão, na qual você está lá matando um leão por dia, tá lutando, tá chegando no mercado, se estabelecendo, criando o seu portfólio, escrevendo livro, fazendo projeto e ganhando um portfólio grande. Até você chegar em Júpiter, que é o velhinho no alto da montanha que você para de correr atrás dos outros e os outros começam a correr atrás de você, que é onde você vai se tornar um consultor, um instrutor, um chefe, um sênior, alguém que está dando instrução para as pessoas. Aqui no meio é o conhecimento, que é o que flui pela árvore, e Saturno é quando a gente vai morrer, quando você já está com 30, 40 anos de profissão, que você já deixa um legado para frente. Então você já escreveu um livro, fez uma técnica, compôs uma música, e aí é difícil de dar exemplo assim para quem está em casa, porque pensa na profissão de vocês que estão em casa. Quem está aí, pensem nos nomes famosos da profissão que vocês escolheram. São aqueles que resistiram ao tempo. E você vê que doidos, a gente só chega até Saturno. Urano, que é o zodíaco, e Netuno, que era antigamente o primo mobile, eles representam toda a esfera da humanidade. Então, todas as outras pessoas, toda a outra criação, e aqui o próprio sistema solar. Então, repara que quando a gente está falando de cabala, a gente está se colocando dentro do fluxo. E aí, tudo aquilo que você falou, sexualidade, dinheiro e tal, você vai fazer esse caminho. Então, por exemplo, todo mundo quer, sei lá, tem gente que quer casar, tem gente que não quer. Se você quer casar, você vai ter que encontrar um monte de pessoas, que é a Lua. E essas pessoas vai ter gente que você adora, vai ter gente que você não gosta, vai ter gente que você odeia, você vai no date, você vai no Tinder, você vai ter que enxergar. E as que baterem mais com você, você vai começar um relacionamento. Que esse relacionamento vai começar com algumas primeiros encontros, né, onde você nem peida, né, no primeiro encontro, tal, tem todo mundo fingindo que tá tudo certinho. Depois você vai ter intimidade de Vênus e no final um casamento ou uma vida em conjunto. Aí você vai ter a vida de casado ali em Marte, que é os primeiros 10, 15, vai ter filhos que vão vir para cá para a árvore também, até você chegar no Júpiter, que seriam os avós, que é os seus filhos tendo filhos, eles vão crescendo também. Quando você chegou em avô, você chegou em Júpiter. E aí, eventualmente, você vai morrer algum dia, alguém vai lembrar de você e falar, porra, aquele avô era gente boa, aquele cara deixou um legado. E dinheiro é a mesma coisa, e estudos é a mesma coisa. Então, todos os aspectos da nossa vida que eu falar, a gente vai estar pulando a amarelinha. Aliás, a amarelinha é o próprio árvore da vida, né? Amarelinha. Cara, que livro bacana aqui, hein, cara? Muito bem feito. Vamos até abrir aqui Pode abrir numa página? Pode, fica à vontade. Nossa, cara, aí, ó. Tá até com a marcação aqui, mas tem umas imagens muito bem feitas. É um livro pesado, tem bastante consistência aqui, cara. Cabala Esse livro ele é o resultado de 20 anos de pesquisa. Você até falou, você falou sobre esse livro esses dias, não foi? Falei, porque o pessoal geralmente pergunta sobre ele. Porque ele é o livro básico para você entender a cabala. Então a estrutura, não importa em que ponto você esteja da estrutura de estudar, esse livro ele vai te pegar pela mão e vai te ensinar, olha, o que é yin yang, o que é 4 elementos, o que é 7 planetas, o que é numerologia cabalista, o que é esfera, o que é caminho, o que é arcano do tarô. Então ele vai ensinar tudo com um monte de exemplo. Legal. Então ele é o livro mais vendido de cabala hermética em língua portuguesa. Esse aqui... A galera gosta mesmo. Então, entendeu? Tudo que você me falou de sexualidade, dinheiro, você está subindo a árvore. Por isso que a gente considera que são 4 árvores, são os 4 naipes. Então você vai ter o naipe de moedas, que é a árvore do dinheiro, profissão, recursos, como é que você cresce na vida. A árvore emocional,
que é da água, que é relacionamentos, se você quer ou não ter casado, com quem, você gosta de homem, gosta de mulher, como é que você faz, tudo isso está na árvore da água. Você vai ter a árvore de espadas, que é do ar, que é intelectual, então profissão, faculdades, cursos, interesses intelectuais, e o espiritual, que é o fogo, que é as coisas que você tem de tesão da vida, sua verdadeira vontade, seus acontecimentos. Então a estrutura da árvore ela explica tudo. E é legal que tem aqui as simbologias que você falou também, né, das conexões também, que as pessoas muitas vezes ficam familiarizadas, né, os símbolos que muitas vezes as pessoas têm no dia a dia, astrologia e tudo mais, né. Aproveita, já mostra os outros livros aí que tem aí, porque são livros parrudos, né, são livros com bastante conteúdo, cara. Isso aí é astrologia hermética, ó, vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Ele também tem o livro da Astrologia Hermética, um livro bem grande também, ó, e também tem umas imagens bacanas, muito bem, ó, abri bem aqui, ó, na Árvore da Vida, aqui tem uma explicação Vênus em Touro, ó. Ele dá a explicação de todas as combinações. Porque quando você vira e fala assim, qual é o seu signo? E a pessoa fala, eu sou de Virgem. Então, na verdade, quando você não é de Virgem, seu Sol está em Virgem. Mas, quando você olhar o mapa, você vai ver que a tua Lua está em algum signo, seu Mercúrio está em algum signo, Marte em algum signo, Júpiter. Então, esse livro ele destrincha o mapa inteiro. Então, ele é para ser utilizado junto com o mapa. E aí você faz essa autoanálise tua, toda a organização, e é o caminho mais curto para você chegar na verdadeira vontade. Então, são livros bem complementares aqui. Tem a Enciclopédia Mitológica, é isso? Esse é o meu primeiro livro, na verdade ele é antigão. Nossa, você gosta de fazer obras grandes mesmo, legal isso aqui, hein, cara. Eu acho que esse livro aqui também chama muita atenção. Esse é o maior trabalho de mitologia em língua portuguesa. Poxa, que bacana, cara. Tem 8.700 verbetes. Muito bem divindades feito, de mais de 100 mitologias diferentes. Cara, dá para perceber que você tem muita dedicação no trabalho, que tá, olha, só de olhar assim, ele tem um corpo muito bacana, as páginas que eu vi aqui, pro pessoal. As páginas que eu vi inteiro colorido. Olha, tem até abri aqui uma figura aqui, ó. Deve ter dado muito trabalho, assim, dedicação, e é uma obra que traz aí grande relevância para quem está buscando estudo, viu? E aqui, em todo esse trabalho que você colocou, eu vejo que as pessoas elas têm familiaridade com a verbalização, muitas vezes, né? Aquilo que é ouvido, aquilo que é falado, né? Só que quando a gente vai falar, por exemplo, uma língua antiga, vamos supor um aramaico, um hebraico, uma mantralização em sânscrito, parece que tem uma força predominante, né? E como seria isso? O porquê disso, né? É porque quando você está pegando um universo simbólico, que não é tipo a vocalização, tipo falar assim, Marcelo, mas quando você está pegando em hebraico e com os sigilos, eles estão carregados de outros significados. É igual, por exemplo, pegar uma bandeira de time de futebol, com as cores do time de futebol, ou uma bandeira branca com o nome escrito. Imagina como seria um estádio de futebol se ia jogar lá, sei lá, São Paulo e Corinthians, e aí um lado tivesse só bandeira branca escrito São Paulo, e do outro lado só a bandeira preta escrito Corinthians. Ou sei lá, Palmeiras e Corinthians que é verde. Você percebe que o simbolismo seria muito mais fraco. Mas quando você tem lá uma bandeira com aquele time, com o brasão, com o timão de um lado, com outra. Eu não manjo nada de futebol, mas a cor é verde do Palmeiras. Palmeiras, é verde. Então, a bandeira verde contra a bandeira preta e branca e tal, isso vai criar uma presença muito maior dentro do espírito da pessoa. Então, quando você está lendo em hebraico, quando você está fazendo sânscrito, fazendo aquela transcrição e está vibrando naquele sigilo, ele carrega já, sei lá, 3.000, 4.000, 5.000 anos de história ali. O Pai Nosso mesmo em aramaico, ele tem uma vibração diferente, né? Eu estava vendo sobre isso ontem, né? Tem pouquíssimas pessoas que falam aramaico. Eu estava vendo um vídeo na Síria, ainda se mantém isso, né? E o aramaico, qual seria o idioma
principal, não sei que você falou que tem várias culturas, mas dentro da Kabbalah, que normalmente as pessoas usam, seria o hebraico? É o hebraico. Mas assim, para a cabala hermética, você não precisa saber hebraico. Porque como a cabala hermética ela vem da estrutura do teatro, ela vai trazer todas as explicações dentro de símbolos. Então dá para você estudar a cabala hermética até estudando Harry Potter, ou estudando a Vila do Chaves, ou estudando Senhor dos Anéis, porque os símbolos que são usados na jornada do herói fazem parte da árvore da vida. É diferente de se você virar e falar, não, eu quero estudar cabala judaica. Cabala judaica é uma religião. Então ele vai ter dogma, ele vai ter estrutura, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode trabalhar no sábado, na sexta de tarde, vai ter uma série de restrições e de comandos, que a cabala hermética não tem. Uhum. Então a cabala hermética você vai poder aprender com divindades das mitologias, você pode aprender com tarô, com astrologia, com uma série de coisas. Né? As coisas que dentro do Ifá também não tem. No Ifá você vai aprender os itãs, são as regras, as historinhas, o próprio Ifá mesmo, o jogo de búzios, e é isso daí. Então eles são mais, eu não vou chamar de limitado porque não é, eles são muito amplos, mas eles são mais focados dentro dos nichos deles. De todas as cabalas que eu conheço, a hermética ela é a mais fácil de você aprender e colocar em prática. Porque aí você falou... você não é obrigado a aprender hebraico, né? Você falou aqui dos termos, né? E aqui tem divindades diferentes, mas a estrutura, digamos, geométrica é a mesma. É a mesma. E aqui, então, né, nesse estilo, por exemplo, tem o Zohar aí também, não sei se tá por aí. Ele não é... O Zohar e a Torá... Ah, tá aí. Eles são os livros que a Kabbalah hebraica vai seguir. Aqui no hermetismo não vai ter nenhum tipo de influência, no caso. Ele vai ter o Corpus Herméticos. O Corpus Herméticos, né? Então, são várias obras. Depois né? lembra da gente devolver. Não, a gente coloca no lugar aqui. Bravo com a gente. Não, Samuel chega e já fala, o que aconteceu? O Corpus Herméticos é uma obra clássica, né? Essa é a base da Cabala hermética. E essa daqui é a base da Cabala... E essa é a base da Cabala judaica. O livro do Esplendor. E esses livros conversam entre si quando a gente Eles conversam entre si, não muito diretamente, porque você vai parar, cada um é foco da sua cultura e do seu tempo. Mas quando você estuda a Cabala hermética, você consegue entender que partes do Zohar que estão ali dentro e que partes do Corpus Hermético estão ali dentro. Então é como se você misturasse os dois para entender a estrutura do universo. E a questão da busca pela iluminação, pela ascensão, né? E vamos dizer assim, o que todas as religiões falam é que o ser humano precisa vencer a matéria, né? E esse processo, ele vem junto com, por exemplo, nas culturas orientais, com a questão da Kundalini, dessa expansão de consciência. E os chakras estão envolvidos também nessa formatação daí. Também, você vai olhar aqui, pega o Cabala hermética, você vai ver que ele tem 7 andares. Tem 7 andares aqui. 7 níveis de altura. Vou colocar aqui, pessoal. Põe naquela ali, Gabi. Coloquei aqui, né? Olha lá, você vai ver que são 7 níveis. Então são os 7 chakras. Então esse aqui, esses dois são assim, aqui é o cardíaco, aqui também até o Keter, que é o de coroa, coronário. Então se você está estudando o desenvolvimento da Kundalini, ele segue a estrutura da árvore da vida. Tudo, então no final espiritualmente falando... Tudo, se você está no Ocidente... e você está estudando alguma coisa voltada na espiritualidade, você está estudando o Cabala. E aqui, loja maçônica também. A loja maçônica, a estrutura da Rosa Cruz, da Golden Dawn, é a próprio mapa. Para quem é maçom e assistiu essa entrevista, vai ver que essa aí é a própria planta de um templo. Um templo, meu irmão, a gente está aqui com conhecimentos. Pessoal, eu sei que o papo tá legal aqui, mas não esquece de deixar o like, de compartilhar, de escrever as suas observações, as suas experiências e de mandar para pessoas que também estão interessadas em ter um estudo mais aprofundado em relação a isso. Eu quero abrir o espaço para você falar sobre as suas iniciativas
trabalhos e formas que as pessoas provavelmente vão perguntar, né? De iniciar um estudo contigo aí, para o pessoal poder ter um aprofundamento. Bom, acho que o mais fácil é digitar, botei meu nome na entrevista, né? Então, se o pessoal no YouTube mesmo digitar o meu nome, Marcelo Del Débio, eu tenho um canal que chama Projeto Mayhem, onde a gente já entrevistou mais de 600 pessoas. Então a gente faz uma curadoria absurda e a gente só entrevista grão-mestre, líder espiritual, é o pessoal que já tem 30, 40 anos de ordem, para perguntar, então, para começar, quem a gente recomenda? Então, você está procurando um Umbanda. Então, vai até lá, a gente já entrevistou vários pais de santo. Aqueles, se está no Projeto Mayhem, a gente confia. Porque, tipo, se a pessoa pisa na bola, vira charlatão, faz alguma picaretagem, a gente tira a entrevista da pessoa do ar. Então, a gente não tem compromisso com algoritmo nenhum. O nosso compromisso é de deixar postado as pessoas que a gente recomenda para traçar um caminho para quem está nos assistindo. E de lá você vai ter o link para os cursos. Então eu tenho começou com os livros, na verdade, eu comecei dando aula para maçom. Então eu dou aula de cabala desde 2004. Só que era só dentro de ordem iniciática, então eu só dava aula para Rosa Cruz e para maçom. Aí em 2007 até 2012 eu tive um blog muito grande que chamava Teoria da Conspiração, e aí o pessoal de fora pediu para eu fazer o curso para quem não fosse maçom, não fosse Rosa Cruz. Aí a gente começou a ministrar esse curso no Brasil inteiro, e aí em 2012, eu acho, a gente gravou e fez um dos EADs mais antigos. Então eu tenho toda essa dinâmica do curso em EAD, que aí facilita para a pessoa, né? Porque ela entra na hora que ela quer, tá tudo gravado, ela vai poder ficar com esse livro, se eu não me engano, são 5 anos que ela tem acesso ao curso, e aí lá dentro ela tá assistindo, aí teve uma dúvida, tem um plantão de dúvida do Telegram, então ela pode mandar a dúvida para lá, aí eu respondo, a minha esposa responde, alguém responde, então facilitou pra caramba a vida. Então a gente tem o curso de cabala, curso de astrologia, curso de tarô, tem o curso de alquimia do Thiago Tamosauskas, tem o curso de consagrações, de magia planetária. Se eu não me engano, a gente deve ter uns 15, 16 cursos diferentes. Legal. E aí o pessoal consegue seguir no próprio ritmo de quem está assistindo. Isso eu acho que é a parte mais legal, mais interessante. E lá dentro tem os livros também para quem quiser. Então, a enciclopédia tal. Você pode ir no diamondeditora.com.br ou seguir a gente, Diamond Editora, também no Facebook, no Instagram. E de lá tem sempre as novidades. A gente posta bastante coisa. O pessoal é bem ativo na rede. Pô, bem bacana, gostei bastante do nosso papo. Eu já vi que a gente pode fazer outras com outros assuntos, porque cada assunto ele vai, né? Eu vou já deixar o convite aberto para a gente falar sobre magia especificamente, sobre outras vertentes que você apresentou aqui, a própria mitologia também, acho que é muito interessante a gente dedicar um episódio só para falar sobre isso, astrologia também. Então tá aberto aí para a gente ter novas possibilidades. E de repente fazer umas dobradinhas aí, né? Com o Léo Lousada esteve aqui, falou muito bem do teu trabalho, a gente vai pensando em algumas coisas. Gratidão, viu, meu irmão? Gratidão pela participação aí, viu? Eu que agradeço. E você que está aí, siga nosso convidado nas redes sociais, nós vamos ter provavelmente aí alguma publicação colaborativa também lá no Instagram. Assista novamente, marque os pontos importantes e logo, logo teremos cortes aqui dessa entrevista. Um grande abraço e eu vejo você na próxima.